Aô, gente! Chegamos, e aí, meu hein? povo? Tá preto pra mim, tá? Pretinho? É. Eita, nós! Vamos ver aqui, ó, ingest. Agora foi. É que a gente tá com uns probleminhas técnicos pra variar. Mas já resolveu. É. Já resolveu. Deixa eu ver se o áudio tá bom. Partiu. Agora foi. Aí, obrigada aí por quem ficou esses 6 minutos esperando a gente começar. Tamo on para poder mostrar para vocês aí os upgrades da obra, updates na verdade, né? Updates. E também o acidente. Tô muito feliz porque cheguei e tive uma surpresa boa, até que enfim, nessa obra, que é com a nossa shower. O box não, como chama? O lugar do chuveiro. Onde você toma banho. Onde você toma banho, né? Que eu achei que ia ser de um jeito, só que tá do jeito que eu queria desde o começo, só que falaram pra mim que não ia dar pra fazer, né? Então, eu cheguei aqui e tive uma grata surpresa. Então, a gente vai mostrar pra vocês Finalmente hoje... um sorriso na cara. os revestimentos aí dos banheiros e também o acidente e falar de outras cositas. Você que é novo no canal, olha que vista maravilhosa que a gente tem hoje. Olha aí, um sol danado. Aqui, já tivemos a visita do Rock. Pois é. Você postou lá no Stories? Postei nos Stories. Tivemos a visita do Rock hoje, gritando aí na nossa cara. Como um louco. É. E aí eu queria saber como é que tá o dia de vocês. Me conta. Você que é novo no canal, não esquece de se inscrever. Nós estamos mostrando aqui ao vivo sempre. Essa é a live número 50. 50. Todos os perrengues e alegrias que a gente está tendo na construção da nossa casa aqui na Flórida. Dá para contar nos dedos a alegria? Ah, dá, mas depois eu acho que vai valer a pena. Vai, né? Hoje eu tô vibrando lá em cima depois da surpresa boa que eu tive. É isso. Então bora. Vou mostrar logo a surpresa boa para começar o vídeo com a vibração lá em cima, né? Lá em cima. Depois nós vamos pro lado ruim do treco. Mas é um lado ruim que pode ser bom dependendo do ponto de vista, né? Sim. Então aqui, ó, entra na parte íntima, que é o meu quarto do Marcelo. Aqui você entra pro nosso banheiro. Ó, ventou, hein? E aí, aqui você tem nossa shower. Tadã! Ó, como é que ficou da Aí você fala, tá, é o mesmo revestimento do chão. Pois é, menina, era isso que eu queria desde o princípio, o mesmo revestimento do chão subindo pra porra da parede da shower. Só que aí a mulher que antes estava na construtora falou pra mim que não dava, que tinha que ser um outro. Você lembra disso, né, Marcelo? Foi. E aí a gente escolheu aquele outro que eu mostrei pra vocês, que tem um tomzinho cinza, mais azulado. Um cinza mais azulado. Esse cinza do chão é um cinza mais esverdeado. É tipo o sofá da fazenda. Esse. Aí eu pensei, vai ficar estranho aquele outro cinza. Mas eu já tava até, tipo, ai, tá bom, né? Fazer o quê? Foda-se. Porque aqui ainda vai o vidro, né? O vidro. E aqui vai uma banheira. E aí Marcelo falou, deixa quieto, é isso mesmo, foda-se. Mas quando a gente chegou aqui, ele tinha colocado o mesmo. E eu fiquei muito feliz, porque eu já imaginava que não ia dar pra fazer. Porque a mulher falou pra mim que não ia dar pra fazer. E aí eu tô feliz pra burro. Aí você pode pensar, ai que besteira, tá feliz por causa que conseguiu. Pois é, menino, é que é tanta merda que quando você consegue um negocinho que você já esperava que não fosse acontecer, você fica feliz pra burro, né? Agora, aqui, lembra que a gente queria a entrada da shower no mesmo nível? Só ia ter uma caidinha? Então, infelizmente não deu. Então a gente vai deixar esse degrauzinho, que é até melhor, porque como aqui a gente tá na fossa, o esgoto aqui é na fossa. Vai que dá ruim na bomba. Vai que dá ruim na bomba da fossa algum dia, vai que chove muito, sei lá, e volta uma água, e pelo menos aqui a gente tem uma sobra aí para uma sobra para a água não voltar, né? Então assim, ele já até instalou o ralo aqui. Aí vai esperar secar esse concreto que ele acabou de fazer. Já vem já com porcelanato. E daí vem com o mesmo porcelanato da parede, né? Lembrando que aqui a shower vai ter 2 rain shower aqui em cima. E aí aqui a gente tem aquele de chuveirinho de pegar assim, né? Aqui, e aqui são as duas Seu microfone parou. Parou? Parou. Está ligando. Então fica comigo. Pera aí, gente. Oi, oi, teste. Estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Onde eu parei que o povo escutou? Foi agora, pô. Então, aí eu tava falando, aqui em cima são 2 cabeças de chuveiro que a gente chama de rain shower, que é aquela
ele cai reto, né? E aqui nas paredes, como vocês já tinham visto, são os 2 chuveirinhos que a gente brigou tanto pra colocar, né? Porque tem que brigar, né, meu filho? Você pede as coisas lá no começo, o povo se finge de doido. Falar mais alto um pouco, né? Oi, Não. Quando pede as coisas. O povo se finge de doido e aí finge que nós não pedimos. Aí a gente tem que brigar no decorrer da obra. Então ficou assim. A parte do chão, acho que eles escutaram eu falando, né? Escutou. Foi só um pouquinho só que desligou. A Rúbia falou que deu pra escutar tudo, mesmo sem microfone. Ah, que bom. Porque captou no meu aqui. Tá bom, tá bom. Tá, aqui ele tá esperando a banheira para poder fazer exatamente aonde. Eu não sei o que acontece aqui, mas tem que saber exatamente aonde vai a banheira. É uma banheira pequena de 5 pés. Sim. É uma banheira. A gente pôs essa banheira, já falei algumas vezes, porque sempre dá um up na casa você ter pelo menos uma banheira, né? Então a gente botou. Não sei se a gente vai usar muito essa banheira, mas espero que sim também vai. Porque eu também nunca tive uma banheira, porque eu pedi pra pôr aquele stand free, mas com, como fala? Jato. Com os jatos. Tá, mas acho que você falar alto, você consegue pegar. Bom, aqui a gente não tem mudança nenhuma, porque agora a gente tá nessa hora no negócio do revestimento do banheiro. Aqui na sala, eles falaram que o storefront ia começar no sábado. Pergunta se alguém veio. Não veio. Segunda-feira que vem, né? E aí agora eles mudaram para segunda-feira que vem. Diz que vão vir, tirar essas madeiras, instalar as esquadrias, botar a madeira de novo, para depois botar o vidro. É porque o vidro precisa colocar aquele gás dentro dele, entendeu? Por isso que vai demorar um pouco mais. O gás no vidro. Agora, uma coisa, uma notícia merda, que eu acho que é erro mesmo da construtora, porque lá antes da gente parar, esperando as madeiras da casa que ficaram 8 meses, né, sem vir, o dono da construtora tinha falado que a luz ia ligar em 1 mês, né? Nossa, faz tempo, hein? Isso faz mais de 1 ano. E aí, agora vieram da companhia, foi ontem. Foi ontem. Da companhia de luz, Marcelo estava aqui, eles vieram marcar de novo algo que eles já tinham marcado e falaram que eles empurraram para daqui 2 meses para ligar a luz. Para ligar, para puxar de um poste no outro. E ainda tem a parte de baixo, que é mais 10 dias. Então eles deram até 2 meses, de 6 a 8 semanas para poder fazer essa parte. Aí eu te pergunto, né? Isso era para ter sido ligado há 1 ano já. E aí caga em tudo, por quê? O ar-condicionado só pode ser terminado com a luz ligada, porque eles precisam ligar o ar-condicionado. O vinílico só pode ser instalado com o ar-condicionado funcionando. O vinílico lá em cima só pode ser instalado com o ar-condicionado funcionando. Ou seja, Tatiana, eles falaram que atrasou por causa do furacão que passou e aí tudo foi jogado para frente. Mas, volto a reiterar que o dono da construtora me prometeu essa luz faz 1 ano. Vamos subir para ver como tá lá? É melhor você subir na frente, porque senão eu vou capotar aqui. Tá certo. Nossa, tá calor hoje, viu? Eu botei bonezinho que depois a gente vai sair e o sol tá que tá pegando fogo. Mas indo lá, só pra eu arrumar meu bonezinho aqui. Olha a vista, que delícia. Olha. O cara do estuco vai vir amanhã, né? Pra ver umas cagadinhas aí. Amanhã já é sexta. E aí, era pra começar a pintar na quarta-feira. Só que como o cara do estuco tem que voltar, ele ia voltar na terça, não voltou. Aí vai voltar na sexta. E aí só Deus sabe quando é que começa a pintar. Meu filho. Não adianta querer correr, viu? Porque, olha... E aí aqui em cima... Ele tá fazendo essa parte deste banheiro, o revestimento. E aí o revestimento aqui de cima, que era o mesmo do revestimento, que era o que eu tava esperando no meu banheiro, que eu não tinha gostado. Porque ia ficar um tom diferente. Que é esse cinza aqui, ó, que ele é retangular, tá vendo? Que eu tinha mostrado já pra vocês. Sim. Deixa eu botar uma luz. Da hora, viu, velho? Não. Mas aqui, ó,
o único revestimento que vai ter é esse. O chão aqui vai ser vinílico, né? Então não vai competir um com o outro. Lá embaixo eu tava com medo. Olha, melhorou? Daqui pra mim. Aí, agora sim. Botou uma luzinha? Aí, pra dar uma melhorada. Mas ele é muito bom, viu, gente? Tava com medo dessas linhas ficar tudo torta. Ele é muito bom. E a gente escolheu botar até em cima no teto, porque normalmente as casas que a gente compra aqui pronta, que a gente vê nos condomínios, esses condomínios americanos com as casas tudo uma pegadinha. São 4 tipos de casas diferentes. Eles costumam botar só até um... Eles não botam... Da parede. Eles não botam até em cima. Então, aqui a gente botou até em cima. Aqui não vai ter revestimento, eu sei que no Brasil, né, é bastante comum, mas aqui a gente não... Pode até colocar pra ficar, sei lá, embelezar, mas a gente escolheu deixar tudo branquinho. Sim. Vocês sabem, né, a gente, essa coisa de revestimento, finishes, acabamentos, a gente é bem minimalista, tanto que aqui tudo vai ser o mesmo vinílico no andar de cima todo, inclusive dentro do banheiro. Vocês sabem que o vinílico, ele segura, né? Ele é a prova d'água. Então, vai ser tudo o mesmo vinílico. Então, lá embaixo é o mesmo porcelanato na casa toda. Que a gente não quis ficar cada lugar com um, não. Os outros banheiros são iguais, né? O do Marcelo, que era o guest room, tá igual? Sim, os outros banheiros são iguaizinhos esse aí. O Marcelo tá baixo para quem chegou agora, gente, porque o meu microfone falhou. Aí ele deu o dele para mim. E aí agora ele tá sem microfone, tá bom? Desculpa aí a falha, mas é isso. Ô Carla Passini, você quer saber do ar-condicionado? Tem uma live aí que a gente só mostrou ar-condicionado. Viu? Mas assim, as saídas do ar-condicionado, elas estão aqui, esperando o resto do ar-condicionado ser instalado mesmo, para depois eles fazerem o finish das saídas do ar. Tá bom? Mas sobre ar-condicionado tem uma live com eles produzindo as caixas, umas caixas assim, uns boxão de... É muito legal. Tá tudo aberto, com todas as passagens de ar-condicionado. Tem uma live só disso aí. Dá uma olhadinha mais pra trás aí, tá bom? Deixa eu ver, vem. Vamos descer? Bora. Pra gente ir lá ver o coisa. A Paula Cris falou que tá lindo. Bem simplão, viu? Assim, no sentido de... Eu não gosto de veios, né, gente? Sabe assim, eu não gosto de revestimento com veios. Eu acho bonito, mas não... Eu acho bonito um slab inteiro. Eu não gosto do revestimento que ele é retangular e cheio de veios e você põe vários, porque aí um veio não continua no outro. Eu tenho um probleminha com isso. Então, assim, eu gosto do veio, não muito, mas só se fosse um slabão todo, entendeu? Sim. Então, por isso que eu escolhi tudo muito liso. Vamos lá? Você quer ir por aqui ou por lá? Por aqui, porque por aqui? Tá o tá. Gerador deles lá. Vamos dar um passeio lá no nosso muro para ver o estrago dessa vez. Deixa eu botar aqui para ver se está funcionando. Deixa eu ver. Não, ainda não. Eles não vão trocar areia. Perguntaram da areia. Eles vão trazer mais areia. Eles vão usar para outra coisa. Esse aqui eles vão usar para outra coisa, viu? O estúdio tá a mesma coisa. Não é o estúdio que foi pintado errado, foi o cinema que foi pintado errado. Eles só vão arrumar pintura, porta, essas coisas quando voltar de novo o pessoal da pintura. Aí eles pintam da cor certa, que eles pintaram da cor errada. Diz que é pra gente confiar no processo. Vamos confiar no processo. A gente tá tentando faz 2 anos confiar no processo. Vocês estão com a gente, vocês estão vendo, né, meu filho? Mas o processinho ruim, né? O menino do coisa veio aqui? Não. Ou foi a cidade? Ou já tava assim? Não, já tava assim. Já cortou, não. Então vamos... Você repetiu o que eu falo, porque eu acho que eles não explicam. Ah, tá. Não, é porque isso aqui eu achei que tava mais alto e o rapaz do landscape, do jardim, tinha que vir cortar. Achei que cortaram, mas não, tá alto. Cuidado com os formigueiros, hein? Vários. Então, vamos lá no nosso muro. Para quem não sabe, o nosso terreno vai até lá na curva, aonde a gente tinha o muro. E a gente já sabia que aquela curva era uma curva
Muito difícil porque o povo entrava no terreno, eles passam direto nessa curva e entra. Só que aí quando a gente decidiu pôr o muro, a gente achou que as pessoas, sei lá, iam tomar mais cuidado, porque elas não iam querer bater no muro, né? Não que elas também... Colocamos refletivo lá. que a polícia pediu. Não que as pessoas queiram entrar no terreno antes de ter o muro, mas porra, você sabe que tem um muro, tu vai mais devagar. Porque quem passa por essa rua, gente, é quem mora aqui. Porque aqui não dá pra lugar nenhum, sabe assim? Cuidado. Não é uma rua que ela dá acesso para outro lugar, que muita gente tem que passar. Normalmente quem passa aqui é quem mora. Então todo mundo conhece a porra da curva, inferno. Mas não deu certo não. Faz o quê? Uns 2 meses tivemos a primeira batida. Aí parece que eles estavam esperando alguém bater. Pra não ser o primeiro a bater, entendeu? Um atrás do outro. Eles estavam esperando alguém bater, aí bateu. Nós fizemos todo o processo, conseguimos o dinheiro do seguro. Aí bateram de novo, fugiram, que foi o último vídeo que a gente... Teve um que passou direto aqui no mesmo lugar. Passou direto no mesmo lugar, não quebrou a outra parte do muro, então... Esse aqui, ó, que eu vou mostrar agora pra vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse foi a primeira vez. Bateu um, pegamos o dinheiro. Aí veio outro carro e entrou no mesmo lugar. Quando a gente comprou um terreno, a gente achava que só entrava aqui. Tanto que depois o Marcelo falou, vamos botar alguma barreira aqui para evitar, bate primeiro na barreira. Aí, na outra live que a gente fez, 2 lives atrás, a gente mostrou o outro acidente, que foi ali no canto. Mostra para eles lembrarem. Essa aqui que é a curva danada. Essa é a curva. Aí, bateram nos 2 últimos muros. Né? Esse muro quebrou e o outro tá todo rachado. E esse aqui bateu e foi embora. Não conseguimos, porque não chamou polícia, não chamou ambulância, nada. E aí é difícil, porque não tem câmera aqui ainda. Aí, menino, essa semana, 2 e pouco da manhã, olha aí o que aconteceu. Bateram no restante aqui, gente, acabaram com tudo. Arrancaram a coluna, gente. Olha, arrancaram a coluna, gente. Olha um pedaço do carro aqui. Olha. Tem mesmo. Arrancaram a coluna de dentro do treco. Olha aqui, ó, já tem água aqui, ó, pra vocês terem ideia. Como o negócio é brabo aqui pra construir. E aí arrancaram essa coluna, quebraram este outro painel. Esse painel tá todo rachado. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 painéis lixo. Pode jogar? Não serve. Rachado ainda dá até pra fazer um reparo. Dá não. Porque não quebrou. Dá não. Dá não. Quero um novo. Não, tudo bem. Você quer um novo. Na verdade eu não quero mais. Vai ficar tudo sem nada. Até ali. Aí eu falei pro Marcelo pra gente fazer um bolão, né? Vocês acham que aquele ali vai durar algum tempo ou não? Ou vão bater naquele ali também? Porque a gente achou que só iam bater ali. Aí bateram no canto, agora bateram aqui. Aí eu falei, pode bater mesmo, agora, pode bater. Estavam esperando um bater. Outra capa aqui? Uma capa? No novo? Vamos fazer, né? A capa. Agora. Menino já... Tá, você me fala onde? Tá bom. Vai cair aí no buraco aí, que vai virar vídeo cacetado. Triste. Levanta a cabeça um pouquinho por causa do sol, isso. Não, tá sacanagem. Pera lá. Não, ficou sacanagem. Essa não ficou muito boa, não. É que hoje meu lado atriz tá... Depois a gente vê. Olha, faz uma capa assim, ó. Aí foi. Aí foi. Bom, aí qual que é o lado bom disso tudo? Esse baixou polícia, ambulância e nós temos o quê? Um report, um BO que fala, né? Nós temos um BO, então agora a gente tem como cobrar do seguro, né? Então a gente tem que cobrar 1, 2, ele falou que foram 3, né? Ele botou no report 3. Mano, se o polícia botou no report, sei lá, 5, é 5 que nós vamos cobrar, né? Se ele botou 3, mas na verdade ali foram 2. Foram 2. Não, então, a coluna é mais cara, é verdade. Então é isso. Agora a gente vai ter como cobrar, mas tem que passar por todo aquele processo, tem que esperar 2 semanas para o report estar
pronto, que é isso que a gente manda pro seguro. Aí tem que mandar fazer orçamento. E aí esperar o seguro fazer a tal da, né? Eles pegam tudo e tal e manda o dinheiro pra gente. Aí, você acha que a gente vai arrumar, gente? Não, né? A gente vai deixar tudo ali, vai tirar, né, depois o que tá quebrado e vai deixar sem nada, vai deixar o mato crescer. A gente não pensa em fazer nada naquela parte do terreno, nem nessa, arrumar por e quebrar enquanto. de novo. Porque se arrumar, vão bater de novo. Se a gente gastar dinheiro botando alguma coisa lá, porque a cidade já falou que não vai fazer nada, que eles não vão botar... Enquanto eles não colocarem alguma coisa aí, não dá pra fazer nada. Né? Aí a gente vai deixar sem esses muros. E deixa o mato crescer, entendeu? Mas o bom é que pelo menos agora, porque bateram de novo, a gente vai ter de quem cobrar. Né? Dos males o menor. Olha, aqui eu quero plantar um monte de coisa, baby, porque olha como aqui dá pra ver tudo lá dentro, ó. Verdade. Tá vendo? Aqui eu tenho que plantar os negócios. Tá pensando em plantar bambu. Que as porra do bambu cresce. Bambuzão, né? Que nem bambu, né? E é rápido, né? Cresce que nem bambu. Pensando em plantar bambu. O que vocês acharam, gente? Conta pra nós. Conta pra nós. Deixa eu ver vocês aqui, pera lá. O medo da câmera dar ruim no sol. Parou uma tia aqui outro dia. Foi ontem que a gente tava vendo o estrago. Aí ela falou, ih, gente, isso aqui é perigoso demais. Moro aqui um tempão. Direto o povo entra aí. Falei, tia, agora vai ficar assim mesmo. Larga lá. Deixa o povo entrar. Bom, quais são os próximos passos? Pera lá. Deixa eu só sair aqui do formigueiro. Quais são os próximos passos? Eu paguei a penúltima parcela, mas pedi para descontar o storefront, que não está instalado ainda, que era para ter sido instalado há não sei quantos meses. Pra cá? Por aqui, ó, por esse lado aqui da Ok. Aí paguei a penúltima parcela, então falta uma. Só que as coisas que tem que ser feita nessa etapa, muita coisa eu acho que não vai dar para ser para frente. Então, eu acredito que se eles quiserem entrar na outra etapa, que é mais arrumar aqui fora e tal, eles vão ter que ir me descontando tudo o que não foi feito, para eu ir pagando só o que precisa ser feito, entendeu? É isso. Nossa, olha que sombra boa que faz. Deixa eu ver o povo aqui. Você tá anotando? Você anotou que hora nós entramos? Ah, nós entramos tipo 6 minutos só, né? Temos 22 minutos Tá certo. de live. Tati, ícone fazedora de capa. Ai, ai. Ô, Juliana, sobre a garagem, né? Você diz sobre os equipamentos? Eles vão ter que trocar, minha filha. Vai ter jeito. O menino veio arrumar a garagem que eles tinham entortado tudo os trecos e ele falou, rapaz, ele falou, mano, quebraram o negócio, tem que trocar. Verdade, quebrou um negócio dentro da placa do circuito lá. Quebrou um negócio dentro da placa do circuito, o Marcelo falou. Tem que trocar, não vende, acho que só esse pedaço, tem que trocar tudo de uma vez. Tem que trocar tudo. Fora que, mesmo que não tivesse quebrado, eles iam ter que trocar, porque eu não quero um equipamento todo pintado, gente. Eu comprei um equipamento novo, vocês sabem disso já, né? Bom, não, ô Clécio, não é para colocar nem cerca, nem muro, nem nada, porque se eu colocar cerca, eles vão quebrar a cerca. Não, vai largar o mato lá, filho. Se eu for colocar cerca, eles vão bater na cerca. Então o que a gente vai fazer? Vai largar, vai só depois limpar, e depois a gente vai botar uma cerca aqui até onde a gente está desenvolvendo o terreno. Para trás, onde está aquele mato, que é nosso terreno ainda, mas nós não vamos fazer nada por enquanto, nós vamos deixar no mato. Entendeu? Então depois a gente vai botar uma cerca lá embaixo. Entendeu? E aí a gente delimita até onde a gente tá usando, sabe? Aí evita de passar algum bicho maior, tipo, sei lá. Tinha os viados. Os viadinhos, tadinho. Porquinho, toda. É verdade. Mas, gente, esse povo dirige doidão. Raíssa, e pior que não é nem bêbado, tá? Porque no report sai se a pessoa tá bêbada. Não é. Dá atenção mesmo. Não é. E, gente, eu achei que só batiam de noite. E bate de dia. Eles batem de dia, 9 horas da manhã.
Gente, pelo amor de Deus, o Seawall tá na mesma ainda. O rapaz falou que ia vir agora em dezembro, meio de dezembro, para poder olhar, porque ele achou que era uma profundidade e é outra, e aí nesses achismos errados desse povo que se diz profissional, a gente vai se fudendo, né? Porque o cara vem, ele vê o terreno, o cara só faz isso, aí ele te dá uma estimativa baseada na experiência dele, né? Mas eu acho que a estimativa foi do tamanho, não da profundidade. não, ele mediu, ele veio com o negócio. Tudo bem, mas ele dá a estimativa mais pelo tamanho, né? Não pela profundidade do negócio. Não, aí não vou concordar com você, porque eu lembro muito bem que ele veio, ele botou aquele negócio para ver quanto estava fundo e falou qual seria a placa que ele ia ter que usar. Ele que errou mesmo na estimativa. Eu sei que foi ele que errou. Não, ô Janine, não vai ter aquário no segundo andar. Uma dor de cabeça danada. Eu tô querendo me livrar das dores de cabeça, gente. E aí a gente vai botar ali um gabinetinho, né? E ver o que vai fazer, mas não vai ter não. Não vai ter não. Marcelo não conseguiu colocar a câmera no poste. Damares, ele vai esperar e botar o nosso próprio postinho dentro do nosso terreno. Ele ficou com medo de colocar no poste da prefeitura, os caras tirar, entendeu? Levar uma multa aí à toa. Isso. Não dá para fazer quebra-mola, o Brunita, porque é a prefeitura que faz. E eles falaram que eles não vão fazer. Então, eles não vão fazer nada, gente. Não adianta, né? Bom, qual é o quê? Tá bem escuro aqui. Quer ir pra lá? Tá escuro? Bora. Tá bem escuro. Diga aí, gente. Eu ia ler um negócio aqui, acabou passando. Não morrem por sorte, viu? Não é, menina Rúbia? Você imagina o barulho dessa porrada. A porrada, você viu o carro ficou tá tudo massagado lá, um monte de pedaço de carro. Sei lá. Não, Ariane, ainda não trocaram areia, já perguntaram. Eles não vão trocar, eles vão trazer outra areia e vão largar essa aí para poder usar em outra coisa, viu? Tá, vamos entrar porque... Então. E aí é isso. As próximas etapas. Nessa etapa que eu já paguei, o que precisa ser feito? Terminar encanamento, instalar fixture, torneira, essas coisas. Vem pra cá. Encanamento, toda a parte de ar-condicionado. Só que isso tudo, o ar-condicionado pelo menos, precisa da força. Enquanto não tem força ligada, não tem como instalar o ar-condicionado. Gabinete, é tudo nessa parte. Aí eles disseram que o gabinete atrasou. Então eles têm que instalar gabinete. A casa vai estar pronta aqui dentro para depois ter a última parcela, que seria arrumar tudo aqui fora, entendeu? Mas, pelo jeito, vai ficar tudo bem jogado lá para fevereiro por causa da luz. Mais alguma coisa que a gente tem que falar? Que eu lembro, não. Não? Que você lembre, não? Vai deixando aí perguntas. A gente acha que vai fazer uma live só respondendo perguntas. Tem muita gente nova no canal. Não sei se o povo maratona as outras lives, mas seria legal, porque todo o processo de tudo, porque ver assim agora é uma coisa, né? Quem acompanhou tudo aberto, as paredes abertas, passo por passo, consegue entender mais como que é a construção aqui, todos os perrengues que a gente passou, né? Então acompanha aí as outras lives se você é novo no canal, certo? Aí eu tô pensando, vocês gostariam de ter uma live tipo só respondendo pergunta? Eu posso abrir aqui na comunidade um espaço só para vocês mandarem perguntas. Ou também posso abrir lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, Construindo com Taticelo, que a gente pode abrir lá também. Ô, Riane, a previsão da entrega agora... Bom, ele tinha falado fevereiro, né? Mas agora com a Luz falando que pode vir só em fevereiro... não vai dar para terminar em fevereiro. Só que o problema é que eu tenho móveis esperando para ser entregues. Eu tenho a moça do closet esperando para vir instalar os closets, entendeu? É um monte de coisa. Vai chegar. Pois é. Bom, a sala lá de casa já não... A minha sala. Marcelo tá falando que a sala lá de casa já tá cheia de coisa, que a gente comprou tudo, as luzes que tem que ser instaladas, né? Então, assim, muita coisa para ser entregue aqui na casa que tá esperando
ter pelo menos o baseboard, só que o rodapé, né? O rodapé lá em cima só pode ser instalado depois do vinílico, que pode ser instalado depois do ar-condicionado, que precisa de força. Então, se o baseboard, se o rodapé lá em cima não está instalado, a moça não pode vir botar os closets. Foi o que falaram para mim, né? Vai saber se depois não muda a ordem, né? Fica mais conveniente instalar outra coisa antes disso. Marcelo falou que, não sei se deu para escutar. Deu? Eu não sei. Bom, Tati, vocês pensam em fazer pier para pescar? Ah, Camila, a gente já falou, já está contratado já. O mesmo rapaz do Seawall, ele vai fazer um boat house. Ele é um boat house, então ele vem num approach, que eles chamam, ele vem num caminho, e aí vem uma casa grande, é grande, tá, gente? Aí tem espaço para você botar um barco e 2 jet skis, e no meio tem um espaço e ainda tem em cima, tem 2 andares. Então isso já foi contratado já. É que primeiro precisa ser feito o seawall. Ah, outra coisa que eu fechei essa semana, o portão. Aê, porra! Aí sim. Portão. Ficou... É o mais caro, foi o estimate mais caro que a gente conseguiu, mas o cara me parece o mais profissional de todos. Tinha tudo que a gente queria, principalmente nessa parte da automação, né? Do portão. Então ficou em 22 e alguma coisa, 22 mil dólares e alguma coisa. O outro a gente tinha ficado em 18 e um outro de 20. Então assim, nem ficou tão mais caro, mas tem tudo que a gente queria do negócio da automação. Mas isso também vai ser fabricado, só que só vai ser instalado depois que toda a parte de fora, de paver, tiver terminada, né? Mas pelo menos já fechei também. É isso. Você quer saber valor de tudo? Nessas lives para trás, a gente deixou o valor de tudo, certo? Espero todo mundo hoje lá na Web TV Brasileira. Vou abrir aqui, me diz se vocês preferem abrir a caixinha para perguntas aqui na comunidade, um espaço, ou no Instagram. Aí a gente abre para fazer uma live respondendo perguntas, que eu acho que já está na hora de fazer uma outra, certo? Queria agradecer o carinho de todo mundo que veio aqui. Pelo menos nós estamos felizes com a Shower. E felizes também que vamos arrecadar um dinheirinho do muro, né? Olha aí que beleza. Um beijo, amo vocês tudo. Não esquece de se inscrever. Fui!